Pessoal, muito obrigado. Diziam que seria absolutamente impossível a gente construir a jornada que a gente está construindo no Maranhão. É supostamente, talvez, a última grande fortaleza eleitoral do Lula junto com a Bahia. A fortaleza eleitoral que permitiria o Lula se reeleger nessas eleições agora. Só que o que a gente está vendo aqui, e eu volto a falar porque eu rodei Imperatriz, eu rodei Balsas, eu fui para Estreito, subi o estado todo, vi os lugares mais peculiares que eu poderia ver em todo o Brasil. Passei em Marajá do Sena, uma das cidades mais pobres do Brasil. E em todos os lugares, absolutamente todo, para minha surpresa, porque aqui eu não vou vir com aquele papo, não, o povo tá com a gente, é muito carro, é muita moto. Não, eu não vou vir com esse papo. Eu fiquei muito surpreso. Para minha surpresa, em todos os lugares que passamos, as pessoas reconheciam e apoiavam. E um número muito grande de pessoas reconheciam e apoiavam. E eu comecei a entender, calma. Em tese, então, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, que é vir em estados como o Maranhão, estados que a tal da direita nunca conversa com as pessoas. Pelo contrário, a direita comprou os mesmos vícios da esquerda e do centrão, que é ser condescendente com o erro, condescendente com a corrupção, condescendente com a mentira, condescendente com a compra de voto. A direita brasileira, quando passou aqui para compartilhar dos mesmos vícios, os mesmos vícios de personalidade daquele centrão que trata as pessoas aqui de maneira absolutamente indigna. A regra aqui é a compra de voto, a regra aqui é a emenda desviada. E qual foi a minha surpresa quando eu passei em determinadas cidades? Santo Antônio do Lopes tem uma prefeita do PL. Ao ver que a direita aqui faz a mesmíssima coisa. E o argumento de todos é, ah não, é porque aqui é diferente. Aqui no Maranhão a gente se adapta. Eu não quero me adaptar. E eu não acho que vocês têm que permanecer adaptados ao absurdo. Vocês não têm que aceitar o absurdo. E eu posso falar com toda a tranquilidade de todos os estados que eu já rodei, em todas as viagens que eu fiz pelo Brasil. Esse é o que está no pior estado das coisas. A situação do Maranhão é de descalabro. É um lugar que vive como se fosse um país em guerra. A situação do Maranhão é assustadora. Todas as estradas que você anda, você estoura o pneu do seu carro, ou se você for desviar do buraco, você joga o carro na frente de uma carreta. Eu vi a produção da agropecuária tendo que andar a 10 por hora no sul do estado para conseguir escoar sua produção de soja, sua produção de milho, porque não consegue andar naquelas estradas. E eu me pergunto, fica andando para lá e para cá todos os políticos aqui são superstars. Não, é Brandão, é Braide, é Brandão, não sei o que. E ninguém consegue tapar a porra de um buraco. Eu vi uma briga, no começo do ano, quem faz o maior carnaval do Brasil? Ah, é o Braide versus Brandão. Foda-se o carnaval, caralho! Foda-se! Que porra de carnaval é esse? Vocês sendo tratados como animais. Os direitos humanos, vamos falar aqui, os direitos humanos daquelas populações pobres que eu visitei, todos vilipendiados, mas o carnaval estava em dia. O dinheiro pro show lá do Belmar é que estava garantido. Eu vi cidades, um dos casos mais bizarros de todos, Bacabal, em que o prefeito participava de um escândalo de corrupção que envolvia o desvio de 55 milhões de reais na área da saúde. Outro que envolvia cerca de 13 milhões de reais na área da educação. Andava por lá pela cidade, e aí o que eu via? Um escândalo envolvendo um cemitério em que os coveiros não trabalhavam. O coveiro não foi trabalhar. As pessoas enterraram a dona Raimunda, uma senhora que morreu com a própria mão e com um balde. Só que o show do Wesley Safadão, de 1,3 milhões de reais, o show do Wesley Safadão foi pago. E aí vem onde a porca torce o rabo. Quem pagou esse 1,3 milhões? Foi o povo. Agora, mas o povo do Brasil, meus amigos. Porque eu vou falar de pacto federativo aqui. O Maranhão é o segundo estado que mais recebe recursos em termos proporcionais no pacto federativo. Nem sei se é, talvez em termos absolutos. Ele manda muito pouco em arrecadação e recebe muito de volta. Isso gera uma briga gigantesca.
Galera lá do sul, galera lá do sudeste fala, ué, eu mando meu dinheiro pra federação, o dinheiro não volta. Falta dinheiro pra fazer estrada no Paraná, sendo que o Paraná é um dos estados mais produtivos do Brasil. Eles falam, cadê o dinheiro? Foi pro show do Wesley Safadão. O dinheiro, supostamente, foi pra resolver lá na... Eu sempre eu erro o nome da cidade. A cidade das Mossorocas. Alguém me levante o nome. Buriticupu. O dinheiro foi na casa dos 32 milhões de reais pra Buriticupu. Saiu lá do Paraná, saiu de São Paulo, foi lá pra Buriticupu. E supostamente eles iam evacuar as pessoas e construir um bairro. Rolou evacuação? Não. Construir o bairro? Não. Mas o dinheiro foi tirado e o dinheiro foi gasto. Alguém roubou esse dinheiro no meio. E quem roubou? A gente precisa colocar um ponto. É a pior classe política do Brasil, que é a classe política do Maranhão. Eu vou repetir. É a pior classe política do Brasil de longe. Não há nada igual à classe política do Maranhão. Eu estava hoje na suposta terra do Sarney, Pinheiros. Meu Deus, os urubus têm nome na rua. Havia um urubu chamado Zé, chamavam ele pelo nome. E ele estava comendo carniça no meio da rua. Havia esgoto a céu aberto por todos os lados. As ruas abandonadas. Mas a pergunta, o dinheiro chegou ou não chegou? Porque se não chegasse, a gente diria, que situação, está em petição de miséria, mas o dinheiro chegou. O dinheiro veio para cá. O governo brasileiro, saiu no Jornal Nacional, ontem, me desculpa, o governo brasileiro comemorou a incrível marca de 32% do PIB está sendo tributado. Nós tivemos arrecadação recorde. Nunca se cobrou tanto imposto nesse país. E uma parte importante desse imposto está indo para sustentar essa classe política que não faz nada de absolutamente útil para as pessoas. E não há nenhuma perspectiva de melhora econômica e alteração dessa dinâmica. Querem um exemplo? Qual é o maior ICMS do Brasil? Maranhão. Qual estímulo à atividade produtiva tem no Maranhão? Qual a vontade que uma empresa tem de se instalar no Maranhão? Ela vai chegar aqui, vai vir um político achacar ela. 2, se ela for tocar a produção dela de um lugar para o outro, não tem estrada. 3, ela vai pagar alguns dos maiores impostos do Brasil. 4, o crime organizado já tomou boa parte do estado. Em todas as cidades que eu fui, eu vi símbolos e áreas controladas pelo PCC. E aqui parece que o trend do momento é o PCC crescer. Então eu pergunto, se está na cara que não é um estado que foi montado para receber empresa e ter atividade produtiva, o que faz a política do Maranhão para tornar esse estado, vamos colocar aqui, funcional? A política daqui se acostumou com o Pacto Federativo, em que a função deles é ficar no Senado e na Câmara dos Deputados, achacando qualquer presidente da República para mandar recursos para cá através de emendas e através de supostas obras que são todos, absolutamente todos superfaturados, todos roubados. Eles botam a porra do dinheiro no bolso, participam dos maiores escândalos de corrupção. Basta ver o vagabundo do Everton Rocha, o criminoso, o canalha, o Everton Rocha do PDT do Maranhão, vagabundo, dos grandes vagabundos da República, o Everton Rocha. E esse canalha tem matosões, sempre matões. Uma das maiores fazendas do Brasil, com campo de pouso de avião, cabem mais de 3 mil campos de futebol dentro da fazenda dele. Como é que esse cara comprou isso? Como o Josivar Maranhãozinho ficou rico? Disse matador. Como ele ficou rico? De onde veio o dinheiro dessas pessoas? Meus amigos, foi criada uma classe política parasitária, uma elite aqui, completamente parasitária, vivendo de uma coisa: ir para Brasília, achacar o presidente em questão, não importa qual seja, pegar recurso, aí entrega um bloquete, que é o novo trend. Não, bota um bloquete aí na rua, bota um bloquete na rua das pessoas, mal feito, a rua vai voltar a ficar esburacada em menos de um ano, e enfia a diferença, o sobrepeso no bolso. Eis a história política de vocês. Então todo o estímulo da classe política do Maranhão é construído para manter esse esquema de ir para Brasília, botar uma faca na cabeça, no pescoço do presidente, fazer acordos com todo mundo que importa no Senado, e jogar a verba para cá, rouba, engana as pessoas, compra o voto e gira o ciclo a cada 2 eleições. O que nós precisamos propor aqui para o Estado, e eu vou repetir, foi de longe a viagem mais transformadora que eu fiz para o Brasil.
Eu, como ser humano, estou transformado. Basta ver o esforço. Eu fui dormir hoje às 7 da manhã, porque foram sequências de pneus furados. E o que eu digo para vocês é o Estado que está na pior situação em todo o Brasil. A situação do Estado de vocês é desesperadora. Porque é um Estado hoje inviável. O Maranhão hoje é uma inviabilidade. E político que me apareça dizendo por aí, não, porque agora eu vou ganhar, porque agora é o Brand, agora é o Brandão, assim que é o Brand. É mentira, é mentira. O jogo é bem simples. Se quisessem fazer o Maranhão crescer, não estavam cobrando o maior ICMS de todos. O jogo deles é ir em Brasília, achacar a presidente, pegar dinheiro, botar no bolso e entregar uma migalha para os mais pobres. E vocês estão aqui? Aqui tem pessoas pobres e pessoas de classe média. Vocês são os otários que pagam essa conta. E que não dispõem, e esse é o ponto, de meios de ação de enfrentar eles. Eu tentei entender, eu tentei ter conversas. Em todas as cidades que nós fomos, eu conversei com as pessoas para entender qual é a dinâmica, porque é diferente da dinâmica de onde eu venho. Em São Paulo é um estado de pessoas de classe média, vocês entendem isso? Há pobreza? Lógico que há, mas é um estado de pessoas de classe média. E a pessoa de classe média é uma pessoa enxerida. Por excelência, o cara de classe média acha que ele tem direitos, que ele é um cidadão, e que ele pode participar das discussões políticas na cidade dele. Ele é como se fosse um homem livre na ágora. E ele quer ter opiniões. Bom é um país em que as pessoas são assim, certo? As pessoas mais humildes aqui, e mesmo as pessoas de classe média, não acham isso. Elas não conseguem perceber isso, porque elas acham que a política está muito distante delas, porque essas figuras são muito ricas, muito poderosas, elas dispõem de muitos meios de ação. Todos esses políticos do Centrão concentram os empregos nas prefeituras pequenas. Mesmo as pessoas mais pobres, que são vítimas desses caras, tem algum parente que está trabalhando na prefeitura e aí não pode falar mal da prefeitura. Vocês viram? Eu fiz uma IRL numa pequena cidade, lá em Marajá do Sena. Vocês viram ali as famílias falando? Todo mundo tinha algum parente na prefeitura e não podia falar mal do prefeito. Dito isso, a vida na cidade é uma desgraça. Então as pessoas, elas ficam numa posição hipossuficiente. Elas não conseguem agir. Elas não conseguem reagir. Elas acham que é impossível fazer qualquer coisa. Porque essas figuras políticas, realmente, e é desproporcional, tem tantos meios de ação, tem tanta grana, tem tanto cargo, tem tanta empresa em esquema, tem tanto rolo em prefeitura, que essas pessoas não acham que dá pra fazer. Pois bem, o que estou vendo aqui, repararam que não estou falando aqui como pré-candidato ou nada. Eu estou falando aqui como alguém que quer dar uma arma para vocês. Eu vim aqui conclamar vocês para uma guerra. Isso aqui é um convite para uma guerra. Nós precisamos destruir a classe política do Maranhão. A classe política do Maranhão faz mal para o Maranhão e faz mal para o Brasil. A classe política do Maranhão precisa ser destruída. Seus principais nomes precisam ser presos. Os principais nomes da classe política do Maranhão precisam estar ou numa jaula ou desaparecido daqui, porque esses caras são um câncer. E não só, existe classe política podre em todo o Brasil. Mas aqui gabarita. Eu tô pra achar um político bom no Maranhão. Vocês precisam agir e vocês precisam se organizar. Isto não é sobre a minha eleição. Definitivamente não é. Eu juro pra vocês, se a gente conseguir criar instrumentos de ação para que vocês aqui comecem a se libertar dessas elites, isso vale mais do que eleger 10, 20, 30 presidentes. Porque de fato, eu já tinha falado o burro do Flávio Bolsonaro imitou, né? Eu falei, o Nordeste é a solução, mas ele não entendeu isso. O Flávio acha que o Nordeste é a solução porque ele vai ter voto no Nordeste e ganhar eleição. Ele acha que é a solução pro bolso dele, esse filho da puta. O Nordeste é a solução, deixa eu ensinar agora, vamos ver se ele imita direito esse retardado mental. O Nordeste é a solução, porque se a gente empodera o Nordeste que trabalha e produz, e esse Nordeste derrota suas oligarquias, o Nordeste não vai viver de pires na mão em Brasília. O Nordeste passa a ser parte do Brasil que paga a conta, do Brasil que arrecada, do Brasil de classe média, do Brasil formador de consciências. O Nordeste para de exportar migrantes para outros lugares para viver de maneira indigna em favelas, e em bairros pobres e grandes centros urbanos. E passa a ser um lugar que vai receber gente. É isso que o Nordeste tem que ser. O Nordeste como solução é isso. E esse Nordeste passa a derrotar essa elite. E é uma guerra que a gente tem que ter. Por isso que eu falo do Nordeste como um todo e falo em especial do Maranhão. O caso aqui é muito grave. Não dá para ficar comemorando a merda de um carnaval, do Brand, do Bright. Foda-se novamente o carnaval 1000 vezes.
Vocês não têm que ter o melhor carnaval do Brasil. Vocês têm que ter as melhores estradas do Brasil. Vocês têm que ter as melhores escolas do Brasil. O IDH de vocês tem que melhorar. As pessoas mais pobres têm que comer direito. As pessoas têm que sair alfabetizadas da escola. Tem que ter atividade produtiva. O ICMS daqui tinha que ser mais baixo que o de São Paulo para atrair empresa para cá. Mas é muito maior. É coisa de 50% maior do que o de São Paulo. Isso é loucura! Loucura! E as pessoas não se tocam. Não se tocam. Foi feito... Olha, quando eu era novo, eu ouvia aquelas coisas falando... Coisas de professor, às vezes o professor de geografia na escola. Olha, os políticos querem manter o povo na ignorância, porque assim eles podem roubar mais. Eu nunca acreditei nisso. Você falei, cara, não faz sentido isso. Se o PIB é maior, o cara até pode roubar mais, né? E eu falei, isso é meio teoria conspiratória. Pois bem, visitando o Maranhão, eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender os clichês que ensinavam a gente. Realmente, a classe política daqui é construída na exploração das pessoas. E eles querem que as pessoas não falem nada, e eles querem que as pessoas fiquem lá inertes, dançando. Tchu, 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 chegou a Ivete, tchu, tchu, tchu. Que é isso? Parecia o Flávio Bolsonaro agora, desculpa pela dança. Nós, e esse é o ponto principal. Se nós não resolvermos isso, o Brasil colapsa. E aqui é o campo de batalha de uma guerra muito maior que as pessoas talvez não entendam. Por que o Brasil colapsa? Olha, a economia do Maranhão definitivamente ela não é uma das economias que fariam o Brasil colapsar. Quando eu digo do colapso, estou falando do colapso institucional de uma nação. Não, cada vez menos vai fazer sentido para uma pessoa que está pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo, em Goiás, em Minas, em São Paulo, sustentar o Everton Rocha, vocês entenderam? Não vai fazer sentido. Não vai dar para uma parte produtiva do Brasil sustentar uma parte improdutiva. E o Brasil está começando a rachar no meio. Ele está começando a fraturar, está gerando ódios interregionais. E a gente não pode permitir isso, porque o Brasil nasceu para ser imperial. O Brasil é uma nação de dimensões continentais e de vocação imperial. Nós não podemos ser um país de vocação fraca, ou um país dividido em republiquetas, como é o restante da América do Sul. A América Espanhola se dividiu. Não, a nossa vocação é muito maior. Só que se é um pacto pressupõe compromisso de todos, certo? A classe política daqui não quer compromisso de todos. A classe política ela quer roubar vocês aqui, ela quer roubar o pessoal em Minas, ela quer roubar o pessoal em São Paulo, ela quer roubar o pessoal em Pernambuco. A classe política daqui, ela só quer roubar. E ela não quer saber, ela é uma praga de gafanhoto. E nós precisamos eliminar essa praga. Nós estamos trazendo um instrumento para vocês. Nós montamos um partido político que é o partido político da minha geração. É o Partido Missão. Esse partido vai fazer com que pessoas humildes, pessoas de classe média, espalhadas por todo o estado, possam se organizar para participar de eleições. E vocês vão começar a vencer. Uma coisa que minha pré-campanha está provando aqui, e vocês podem ver, o pré-candidato a presidente mais viral no Maranhão, de longe, hoje sou eu, não sei se vocês estão sabendo. De longe, de longe. O que minha pré-campanha... O que minha pré-campanha está provando é que dá para falar dos problemas do Maranhão, dá para falar do Maranhão sem ser condescendente. Eu sempre falei isso em todos os lugares, que inclusive falei no Nordeste. Chegar lá, ô, homem bom, tinguilinho, homem bom, é isso aí, cuscuz, é isso aí, come o cuscuz aí, me dá minha emenda. Come aí o cuscuz, eu vou pegar minha emenda aqui. Come aí o cuscuz, filha da puta. É isso. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim avisar. Comprou voto, vai preso 20 anos. Vendeu o voto, vai preso 10 anos. O povo vai parar de vender voto, comprar voto aqui.